Abra sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, capítulo 15. A minha voz acabou aqui. Eu fui gritar com os varões aqui no escudo e minha voz acabou. Eu acho que eu gritei muito no batismo, eu acho que eu me emocionei no batismo e a minha voz acabou aqui. Não estava conseguindo cantar. E eu quero entregar uma palavra hoje muito breve, muito breve. Eu já vou avisar antes. Porque eu não sou aquele tipo de pregador que começa a pregar e a mensagem não flui do jeito que ele esperava. Ele diz, Deus trabalha no silêncio. Deus está trabalhando diferente hoje para justificar ele não ter conseguido fazer aquilo que ele queria. Então eu já vou falar antes de começar que a mensagem hoje vai ser mais devagar. Até porque eu estou rouco, não vai dar para gritar muito. E eu quero trazer uma reflexão, aleluia. Eu quero trazer, glória a Deus, eu quero trazer uma reflexão para o teu coração. Eu já estou rouco, se tu não aumentar aí, tu vai acabar comigo aqui. Aleluia. Eu quero trazer uma reflexão para você. Lucas, capítulo 15. Versículo 12. Eu quero falar sobre duas coisas aqui muito breve. Hoje eu quero trazer uma lição para a nossa vida. Quem encontrou Lucas 15, 12, diga cantando comigo. Encontrei! Pastora Luciana, só tem doido aqui, viu? E o mais jovem deles disse ao seu pai, dá-me a parte dos bens que tem direito, e ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. Versículo 17, ele caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Versículo 20, ele levantando-se foi para seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão e correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O que o pai fez? Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Toma teu assento, mas senta dando glória. A gente sabe, ninguém é besta, a gente sabe que a exegese do texto fala do Pai, Deus, né? Fala do homem que se afasta de Deus, que vai embora, que foge da presença de Deus, que sai da casa de Deus, da casa do Pai. Só que hoje o Espírito Santo ministrou ao meu coração uma palavra diferente para nós. Não que eu vá fugir do que o texto quer dizer, mas eu quero acrescentar algo a esse texto. Eu quero falar hoje não da relação do filho com o pai. Eu quero falar das nossas relações, usando essa palavra. Eu quero falar sobre duas, não mais que duas lições que eu aprendi, eu aprendi com esse texto. Você conhece a história, hoje é o 6º dia e cá para nós, filho pródigo, você já ouviu alguém pregar tranquilamente. Então você sabe que o filho mais novo pede a parte dele, vai embora, tá. Só que o que me chama a atenção e o que eu quero pregar hoje são dois comportamentos, o do pai e o do filho. E eu não quero falar nessa noite do pai como Deus e do filho como alguém que se afastou. Eu quero falar do pai sendo você e o filho alguém que se afastou de você. Alguém que lhe abandonou, alguém que preferiu escolher um outro caminho longe de você. Eu quero falar nessa noite sobre
relacionamento interpessoal. Eu quero falar sobre o relacionamento entre nós. Baseado nesse texto, duas lições que eu aprendi aqui. Já é 8h40, eu vou diminuir a introdução, já vou direto para a mensagem, para a gente acabar. Duas lições que eu aprendi. A primeira, eu aprendo com o filho. Embora o filho peça a sua parte na herança e parta, em nenhum momento você vai ver o filho falando mal do pai. Em nenhum momento você vai ver o filho falando mal da casa do pai. Repare, o filho vai embora, mas ele no fundo sabe que ele estava no melhor lugar que ele podia estar. Porque lá na frente a Bíblia diz que ele vai cair em si e vai fazer uma comparação, ou seja, ele vai lembrar, ele vai saber que o lugar que ele estava era bom. Ele quer ir embora porque ele está fora de si, porque se ele cair em si lá na frente é porque aqui no começo ele está fora de si. E porque ele quer conhecer coisas novas. Alguma coisa vai levá-lo naquele momento a sair, a abandonar o pai e a casa que ele morava. Só que repare que ele vai embora, mas ele não agride o pai, ele não xinga o pai, ele não reclama, não está escrito aí, ele não fala assim, ó, me dá minha parte da herança porque eu não suporto morar aqui. Ele não diz isso. Ele não diz, me dá minha parte porque eu não suporto mais conviver com o Senhor. Ele diz isso. Ele não diz, me dá minha parte porque o Senhor é chato, o Senhor é... Não diz, ele só diz, me dá minha parte da herança porque eu quero ir embora. Então a primeira lição, são duas que eu quero falar hoje, eu aprendo com o filho. Qual a lição, pastor? E nós precisamos aprender para a nossa vida. Olha para alguém e diga, ao sair, não feche a porta nas suas costas. Diga, ao sair de algum lugar, ou ao sair da vida de alguém, diga, não feche a porta após você. O filho pródigo foi, mas não fechou a porta atrás dele. Tanto que na hora que ele quis voltar, ele voltou. Só que muita gente hoje, ao sair, fecha a porta. E a gente está falando de relacionamento, pode se aplicar em todas as áreas. Você conhece alguém que em todo o trabalho que ele trabalha, ele sai queimado. Em todo lugar que ele trabalha, ele sai com problema. Em todo lugar que ele arruma emprego, tem gente que para arrumar emprego, missionária Amanda, tem que fazer outra carteira profissional. Porque a carteira dele está queimada. Porque em todo lugar que ele vai, ele fica meses, 6 meses, 8 meses, e sai com algum problema e vai embora. Ou seja, ele sai sempre fechando portas. Então olha para alguém e diga, se você estiver no lugar do filho em algum momento da sua vida, diga, se for você saindo de algum lugar, ou da vida de alguém, diga, não saia deixando a porta fechada. Diga, saia, mas deixa a porta encostada. Agora, a segunda lição, eu aprendo com o pai. E é essa que para mim é mais preciosa. Porque a gente tenta se colocar sempre no lugar do pai, sim ou não? Sim ou não? Se eu perguntar hoje aqui, ninguém aqui vai se colocar no lugar do filho. A gente sempre é o quê? O abandonado, né? Sim ou não? A gente sempre é o ferido. A gente sempre é o esquecido, o deixado para trás, não é? Então, já que você quer ser o pai, aprenda com o pai. Se o filho, eu aprendi com ele, ao sair e não deixar a porta fechada, com o pai eu aprendo a não fechar a porta quando alguém sai. Cá para nós, eu falei que ia ser nesse ritmo e vai ser. Cá para nós, Sandra Maria, o pai da parábola sentiu dores ou não sentiu? Sandra Rosângela,
Será que foi fácil para o pai ouvir o filho mais novo dizer, reparte a herança, o senhor está vivo ainda, mas para mim é como se estivesse morto, né? Porque eu quero a herança antes da hora. Reparte da minha parte que eu quero ir embora. Será que foi fácil para esse pai? Será que esse pai não chorou? Será que esse pai não ficou ferido? Mas você vê em algum momento esse pai esculachando esse filho? Você vê em algum momento esse pai falando para o filho aquela frase que quase todo pai fala para o filho? Eu já fui filho, eu já ouvi. Deus queira que eu nunca fale para uma filha minha, mas eu acho que tem pai aqui que já falou: se sair por aquela porta, não volta mais. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? Quem já disse? Dúvida alguém tem coragem de falar, né? Os pais mais velhos, em algum momento, às vezes, falam para o filho. Só que, até isso é interessante, e parece, né, paradoxal. Quando o pai fala para o filho, se sair não volta mais, não é porque ele não quer que o filho volte, é que ele não quer que o filho vá. E às vezes, para não querer que vá, a gente acaba jogando fora. O filho não consegue entender que o pai diz, ó, se tu sair por aquela porta, não tem volta. Eu ouvi isso uma vez do meu pai. Quando eu saí de casa para morar sozinho, meu pai disse para mim, se tu sair por aquela porta, tu não entra mais. Aí eu disse para ele, não tem problema, eu vou. E depois eu casei e não voltei mesmo mais. E tô aqui. Só que o pai, quando fala isso, não é por maldade. Não é porque ele está querendo que o filho vá embora. Tem filho que não entende, né? Tem filho bobão que o pai fala assim, se sair não volta mais. O filho está jogando na minha cara, está me humilhando, está me maltratando. Não, o pai está desesperado, dizendo, por favor, não vá. Por favor, não quero que você vá. Essa medida é uma medida desesperada para tentar segurar você em casa. Eu estou ameaçando não deixar você voltar, é só para tentar fazer você ficar. Porque na verdade 90 ou 99% dos pais que falam isso, se o filho volta, o filho entra. Tudo bem que tem uns pais endemoniados aí, mas acho que é minoria. A maioria entra. Eu me lembro que até meu avô era duro, meu avô era tenente do exército, neurótico de guerra, foi para a Segunda Guerra, voltou vivo. Pensa num cara brabo, era meu avô. E eu me lembro até hoje que meu avô brigava com meu pai tinha um gênio igual do meu avô, e eu tenho um gênio igual do meu pai e do meu avô, irmão. Claro que meu gênio é um pouquinho mais temperado, que eu virei crente, aí deu uma amenizada no temperamento, porque se eu não fosse crente, eu ia ser igualzinho meu pai e meu avô. Só que meu pai e meu avô não era crente, eu sou crente, o Espírito Santo entrou, deu uma temperada no negócio, eu ainda tenho um pouquinho, mas bem trabalhado pelo Espírito Santo. Aí tu pensa, meu avô era brabo, meu pai também era brabo. Quantas vezes meu pai e meu avô brigaram? Meu pai e meu avô disseram, sai da minha casa, Fernandinho. E meu pai saía da casa do meu avô brabo, e ficava não sei quanto tempo sem se falar os dois, e meu avô brabo do lado, meu pai brabo do outro. Mas o dia que dava na telha do meu pai entrava na casa do meu avô como se nada tivesse acontecido. E meu avô duro não dava carinho, não dava beijo, mas meu pai entrava e não acontecia nada. Por quê? Porque na verdade o pai está dizendo, se tu for tu não volta mais, é porque ele não quer que você vá. Uma vez briguei com meu pai também, essa cena se repetiu entre eu e meu pai, e a gente brigou, e meu pai disse, não vem mais aqui, não entra mais aqui. Lembra disso, pastora? A pastora estava comigo, a gente brigou, já era casado, e tu não vem mais, e pererê, papai, eu fui embora, e não tem mais pai, eu disse, não tem mais filho, e ficou aquele negócio, aquela briga, e passou um tempo, aí acho que nasceu uma das nossas filhas, eu fui lá com a criança. Cheguei lá com a cara mais lavada do mundo, e trazer a neta para o senhor ver ele normal, viu minha filha, e tudo certo, entrei de novo e acabou o negócio. Então, eu aprendo com esse pai, já vou terminar, e essa lição eu tenho aprendido por esses dias com Deus, a não fechar porta para ninguém. E eu estou pregando
E eu quero aproveitar essa mensagem para falar um pouquinho de mim nessa noite aqui. Olha para alguém e diga assim: aprenda. Diga: não feche portas para alguém que saiu da sua vida. Diga: não importa por que saiu. Diga: não importa como saiu. Diga: não importa se saiu bem ou se saiu mal. Diga para ele: não feche portas na sua vida. Diga para ele: Deus não te chamou para fechar portas. Deus te chamou para abrir portas. Deus não te chamou para fechar caminhos. Deus te chamou para abrir caminhos. E durante muito tempo, eu andei fechando muitas portas na minha vida. Sabe por quê? Já vou terminar. Porque eu sempre tive, e por razões pessoais eu acredito que não vem ao caso, mas eu sempre tive na minha vida, quem me conhece de perto sabe, uma dificuldade muito grande para lidar com perdas. Uma dificuldade muito grande para lidar com o abandono. Se tem uma coisa que eu não sei lidar, é com alguém dizendo para mim: eu estou indo embora. E durante muito tempo eu não consegui assimilar, missionária Jussara, alguém dizendo na mesma oração: eu te amo, mas estou indo embora. Eu não consegui assimilar isso. Eu sou grato, mas eu estou indo embora. Você é meu amigo, mas eu estou indo embora. E por não saber assimilar isso, eu fechei muitas portas para muita gente na minha vida. Vendo essa palavra, Deus falou comigo: é hora de parar de fechar portas. E eu, nesses dias, aqui no altar, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. E eu quero dividir algo com você. Aproveitando essa mensagem, quero dividir algo com você. Eu decidi: não quero mais fechar portas. Isso quer dizer que, ainda que alguém saia da minha vida pela porta dos fundos, nem que seja a porta dos fundos, vai continuar aberta, se um dia ela quiser voltar. Porque durante muito tempo eu entendia, missionária, que se alguém saía pelas portas do fundo, eu tinha que fechar a porta. E ficar com raiva, e ficar com ressentimento, e ficar aquele negócio. E eu fechei a porta para muita gente. Para me falar isso aqui hoje, tem que ser muito crente. Tem que ser muito seguro daquilo que Deus está fazendo. Porque a maioria dos pastores não teriam coragem de falar isso. Mas eu tenho. Porque a mesma coragem que eu tenho para errar, eu tenho para assumir que eu errei. E na minha vida, e nessa igreja, aconteceu muita coisa com muita gente, que eu fechei muita porta para muita gente. Assim como o pai, que eu vi muitos filhos ir embora. Eu digo filhos por quê? Porque eu gerei ministérios que eu gerei, gente que eu peguei do nada, gente que eu ganhei para Jesus, eu tratei, eu discipulei, eu batizei, eu separei, gente que eu casei, gente que eu levei a lugares altos no ministério. Quando eu vim embora, eu não fiz que nem o pai: vai, filho, vai lá viver a tua vida. A hora que você quiser voltar, o pai está aqui te esperando no portão para te abraçar, beijar teu pescoço, te devolver teu anel, te dar uma roupa nova, uma sandália nova, matar um bezerro cevado. Não. Eu fui fechando muita porta para muita gente. E eu confesso que teve muita situação que eu poderia ter administrado, eu poderia de repente ter resolvido de outras formas, mas eu simplesmente deixei as portas se fecharem. Só que
esses dias eu estava aqui no altar nesse propósito. E se esse propósito não serviu para muita coisa, para muita gente, serviu para mim. Porque aqui no altar, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Então eu percebi, eu vi que, como aquele pai, quantos filhos foram embora. Só que, infelizmente, eu fechei as portas para muitos deles. E não só fechei as portas, como fiz também muita gente fechar. Porque alguém olhava, né, para minha porta fechada e dizia, eu vou fechar também. O pastor fechou, eu vou fechar também. Ou então, fizeram mal para o pastor, eu vou fechar também. Ou então alguém me via chorando e o pastor está chorando por causa daquele filho, então eu vou fechar a porta para ele também. Inconscientemente, fui errando e fazendo gente errar. Só que essa semana passada, Deus falou ao meu coração. Eu fechei a porta para gente que eu amava. Eu deixei ir embora gente que eu amava. Gente que foi bênção na minha vida. Só que nessa semana passada, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E eu tomei uma decisão, presbítero Everton. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa e chorei em casa, não foi? Chorei em casa com a pastora, chorei. Eu falei, como é que eu podia ter resolvido tanta coisa diferente? Como é que eu podia deixar tanta porta encostada para tanta gente? Eu saí fechando porta, fechando. Só que o Espírito ministrou ao meu coração. E essa semana passada, eu tomei uma decisão. Eu acho que eu tenho necessidade de dividir com a igreja essa decisão. Porque se de alguma forma eu influenciei muita gente a fechar a porta, eu preciso influenciar muita gente a reabrir portas, a encostar portas. Semana passada, Deus falou comigo aqui nesse altar. E cá para nós eram tantos problemas, eram tantos ressentimentos, tantas coisas, que minha esposa aqui não me deixa mentir. Eu nunca passei tão mal como passei nos últimos meses. Eu sempre tive a saúde de ferro. Mas nos últimos meses eu perdi a conta de quantas vezes eu fui para o hospital com pressão alta. Um cara que sempre teve a pressão 12/8 cravada. De repente comecei a sofrer de pressão alta para lá, pressão alta para cá, 18 por não sei quanto, 19. Eu cheguei a parar no UPA com a pressão 19. Por quanto? Lembra? Eu acho que era 19/12. Dores no peito. Então eu tomei uma decisão. Qual decisão, pastor? Eu resolvi liberar pessoas e abrir as portas que eu tinha fechado. Essa semana, a partir da segunda-feira, no primeiro dia de semana, eu procurei. Eu não tenho nenhum problema em dizer. Eu procurei um monte de gente que eu tinha fechado a porta. E eu sinto a necessidade de falar para a igreja que eu fiz isso. Não que eu queira ser parabenizado, porque eu acho que eu não mereço parabéns por isso. Não que eu queira ser ovacionado, porque eu acho que eu não mereço por isso. É que eu quero que você saiba que eu fiz isso. E se você encostou alguma porta para alguém, eu quero que você abra também. Para o teu bem. Assim como eu fiz para o meu bem também. Essa semana, a partir da segunda-feira, a primeira pessoa... Olha como é que Deus faz, né, pastora? Eu em casa falando com a pastora, missionária Maria, e chorei. Eu comecei a fazer minhas autocríticas, né? Minhas meia-culpas. Eu disse, eu podia ter feito assim. E comecei falando, né? Fui lá atrás, podia ter feito assim. Com o pastor Davi, com aquela turma, eu podia ter tratado diferente, podia ter resolvido, podia ter paciência, ter administrado. E desci com a pastora de carro, a gente ia em Nova Iguaçu, comprar lâmpada para casa e... Quando eu desci com o meu carro, missionária Amanda, que eu passei na Rua Coral.
Na porta do pastor Davi, estava ele lá com o portão arreganhado, no quintal fazendo obra. Aí o Espírito Santo disse para mim: é ele, é agora. Irmão, eu não tenho problema nenhum. Quem me conhece sabe. Passei com o carro, falei: pastor, eu acho que eu vou falar com ele agora. A pastora disse: vai, vamos embora. Voltei com o carro, parei o carro na porta, desci do carro. Ele me viu descendo, ele já veio para o portão. Eu falei para ele: posso dar um abraço, varão? Ele disse: agora. Eu abracei o pastor Davi, pedi perdão a ele e me reconciliei com ele. Saí dali, disse: agora eu vou atrás da Joyce. Agora eu vou atrás da Joyce do Negro. Fui na casa, eles não estavam lá. Falei: já sei onde eles estão, porque eles estão longe de mim, mas ainda conheço meu povo. Eles estão na casa da Amanda. Cheguei na casa da Amanda, eu vi a moto do Paulo Henrique e eu falei: tem gente na tua casa, missionária Amanda? A missionária Amanda, já apavorada, disse: tem. Eu disse: é eles mesmo que eu quero. Ela: vai fazer barraco na minha casa, não? E eu subi, olhei para Joyce, nem deu para fazer uma coisa emocionante, porque quando eu olhei para ela, já começou a rir para mim. E disse: o que é que está me olhando assim? O que é que está me olhando assim? Aí eu disse: eu posso dar um abraço? Ela disse: é claro. E eu abracei a Joyce, eu pedi perdão para Joyce, eu me reconciliei com a Joyce, abracei o Nego, pedi perdão para o Nego, me reconciliei com o Nego. E eu disse para Joyce: tu me ama? Ela disse: é claro que eu amo. Tu acha que alguém desama assim de um dia para o outro? Saí dali, fui para casa. Fiquei em casa o resto do dia. Quando foi de noite, falei: pastora, se arruma. Quando acabar a consagração, vou te buscar para a gente ir em outro canto. Ela disse: aonde, Fernando? Falei: agora nós vamos na casa da missionária Gisele. Porque eu fechei porta para ela e não podia ter fechado. E fui lá na casa da missionária Gisele, com a minha família. E quando eu cheguei lá, eu entrei e eu nem falei nada. Eu só abracei ela. E quando eu abracei ela, ela chorou de lá, eu chorei de cá. E ficou os dois chorando na sala quase meia hora. E minha família toda chorando, olhando a gente chorar. Quase alagamos a sala da casa dela. E aí me reconciliei com a missionária Gisele. Me reconciliei com o Tico também. Falei: agora já que eu comecei, eu vou até o final. Aí vou caçar todo mundo. E para resumir a história, eu não vou, né? Porque o culto não acaba. Saí dali. Tarde da noite, fui na casa do presbítero Ellison, que foi um dos piores entraves que nós tivemos, né? E fui lá na casa dele. Pedi perdão a ele, pedi perdão a Nayara. Eles também me pediram perdão. E me reconciliei com eles. Falei: só sossego agora quando eu terminar. Pastor, tu brigou com tanta gente assim? Briguei. E a igreja sabe que eu briguei, né? No dia seguinte, passei mal, porque o dia todo ruim. Na quarta-feira, voltei o processo, né, amor? E a pastora comigo em todos esses momentos. Falei: agora vamos atrás da Débora e do Vitor. Fui lá também. Pedi perdão e me reconciliei com a Débora e com o Vitor. Falei: agora só falta a Gel e o Genildo. E eu com medo. Falei: o Genildo vai me tratar mal. Falei: não sei como é que vai ser. Mas falei: mas eu vou. Eu já preparado, né? Falei: se me tratar mal, eu vou baixar a cabeça. Vou dizer: eu entendo você. Vim te pedir perdão. Mas cheguei lá. Fui muito bem tratado. Pedi perdão ao Genildo. Pedi perdão a Gel. E me reconciliei com eles. Enfim, eu precisava contar para a igreja que hoje eu me reconciliei com todos aqueles irmãos que nós tivemos um problema na saída daqui. A começar pelo pastor Davi, missionária Gisele e os demais. Pastor, por que você está falando isso?
Porque eu sei que muita gente acabou fechando porta também por minha causa. E cá para nós, eu não quero mais fechar porta para ninguém. E não quero que ninguém mais feche porta para ninguém por minha causa. Amém? E aí eu aprendi esses dias, depois disso tudo eu fui ler essa palavra e o Espírito Santo falou comigo. Seja como esse pai. Quem quiser ir, deixa ir. Se alguém tiver que ir, deixa ir. Mas deixa a porta aberta para se alguém quiser voltar. E se alguém quiser voltar, esteja no portão esperando de braços abertos e dizendo, ó, pode voltar, teu lugar ainda está aqui, ainda estou te esperando de volta. Então nessa noite, 2 lições você tem que levar daqui. Se em algum momento agir como filho, saindo da vida de alguém, saia deixando a porta aberta. E se em algum momento você estiver na posição do pai, sendo abandonado por alguém, deixa a porta aberta para quem foi. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Então repita, eu termino aqui, diga, eu não quero. Não, mas diga com graça, diga, eu não quero. Nunca mais fechar a porta para ninguém. Irmão, vou dizer para você uma coisa por experiência própria. Eu postei isso um dia desse. Você não sabe como é ruim o tempo passar e você perceber que podia ter impedido pessoas que você amava de ir embora. E primeiro, você ter deixado elas irem e pior, ainda ter fechado a porta para impedir um retorno. Então fica com essa palavra. Não fecha a porta para ninguém que foi. E se você for, não feche a porta ao sair. Deixe sempre uma porta encostada. Deixe sempre uma porta aberta. Amém? Eu confesso, eu tenho uma dificuldade para lidar com perda. Mas a partir de agora, eu vou lutar com muito mais afinco para saber lidar com uma perda. E a partir de hoje, sabe o que eu quero, missionário? Oxalá que não aconteça. Não precisa me testar, Jesus. Mas se acontecer de algum dos senhores me chamar no gabinete e dizer, pastor, infelizmente eu estou indo embora, eu não me sinto mais bem aqui. Sabe o que eu quero? Vou nem usar ninguém como exemplo, porque pode acontecer com alguém, é melhor não usar ninguém. Eu quero olhar para você e dizer, amém, meu irmão. Obrigado por tudo que você fez aqui. Obrigado por todo o serviço que você prestou nessa obra. Que Deus te abençoe. Segue teu caminho em paz. E se você quiser voltar um dia, as portas continuam abertas para você. É assim que tem que ser feito. E é assim que eu quero fazer para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra. E fique com essa experiência. E essa lição de vida para você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a secretária com os anúncios da semana. Em nome de Jesus. Vamos receber a secretária mais linda do Dom Bosco. Com uma linda salva de palmas. Em nome de Jesus. Aleluia. Sinto te informar, mas eu estou indo embora também. Aleluia.